Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre matemática interessante. Neste vídeo vou ensinar-vos a resolver este integral. Parece muito difícil, mas não é. O que este integral tem de especial é que nós vamos precisar de alguma informação extra. Vamos precisar de alguns dados. Nós, para calcular este integral, vamos precisar de saber que o integral de 1 sobre o logaritmo natural de x é uma função chamada logaritmo integral de x, que normalmente é abreviada por LIX. Portanto, se tudo correr bem, na nossa resolução há de chegar uma altura em que vamos precisar de fazer esta substituição aqui. Vamos também precisar de saber que o logaritmo integral de 3 menos o logaritmo integral de 2 é aproximadamente 1,12. Nós vamos resolver este integral com aproximação às duas casas decimais. Vamos precisar também de saber que o integral de uma constante a levantada a y sobre y em ordem a y é uma outra função bastante conhecida da matemática, que é EI de qualquer coisa. EI, portanto, é a abreviatura para exponencial integral. E, portanto, este integral da levantada a y sobre y de y é igual à exponencial integral y a multiplicar pelo logaritmo natural de a. Vamos também precisar de saber o valor da exponencial integral em dois pontos, nomeadamente no ponto logaritmo natural de 9 e no ponto logaritmo natural de 4. Para terminar, precisamos de saber o seguinte, que a exponencial integral de um logaritmo é igual ao logaritmo integral do argumento do logaritmo que estava a ser calculado dentro da exponencial integral. Isto agora parece tudo muito complicado, mas quando chegarmos à altura de precisarmos de aplicar isto, nós vamos aplicar. Vamos começar agora a resolução propriamente dita. A primeira coisa que aborrece logo aqui à vista é que aparece aqui um x na base do logaritmo. Ora, não é normal aparecer a variável na base do logaritmo. E será que este integral faz sentido? Em termos de limites de integração, eu penso que sim, porque os únicos valores que são de evitar para bases de logaritmo são valores negativos, ou zero, não é? E o valor 1. O valor 1 também não presta para base de logaritmo porque não se consegue criar um sistema posicional de números à custa de base 1. Mas se a base for maior que 1, já não há problema nenhum. E a base também pode variar entre 0 e 1. Passaríamos a ter bases fracionárias. Poderão ter alguma utilidade para algumas coisas, mas nós em matemática normalmente não usamos bases fracionárias. Ok, como estamos a integrar entre 2 e 3, é um intervalo perfeitamente válido para uma base de um logaritmo. Continuando, temos de nos livrar daquele x ali na base do logaritmo. E para isso existe uma coisa que é a regra da mudança de base. Essa regra diz-me que se nós tivermos um logaritmo numa dada base b minúsculo, nós podemos alterar esse logaritmo para outra base, vamos chamar-lhe b maiúsculo, e vamos fazer o seguinte: o logaritmo inicial passa a ser igual ao logaritmo na nova base do quê? Do valor que estava a tentar calcular o logaritmo inicialmente, tudo a dividir pelo logaritmo na nova base da base anterior. Normalmente, quando nós fazemos mudanças de base em logaritmos, nós tentamos mudar para logaritmos naturais, porque os logaritmos naturais têm uma série de propriedades que nos ajudam em cálculo. Então, o que nós vamos fazer é pegar neste logaritmo de base de x e vamos passá-lo para um logaritmo natural. Aplicando a regra de mudança de base, ficamos que o logaritmo na base x de qualquer coisa há de ser o logaritmo natural dessa qualquer coisa que estamos a tentar calcular, a dividir pelo logaritmo natural da base anterior, que neste caso era o x. Vamos aplicar esta substituição e ficamos com este integralzinho aqui de baixo. Parece que complicou, mas conseguimos livrar do x na base do logaritmo, que foi um passo importante. Seguidamente, vamos usar a fórmula de Euler. É uma fórmula que permite escrever senos e cossenos à custa de exponenciais, usando análise complexa. E então, uma das fórmulas de Euler diz que o cosseno de x é igual a e levantada ix mais e levantada menos ix, tudo a dividir por 2. Este i é a unidade imaginária, ok? Se nós substituirmos isto no integral, onde está cosseno de x, pusemos aquela fórmula de Euler, e também se escrevermos esta fração invertida, deixamos o 2 em baixo, mas passamos o e levantado a ix para cima, com o sinal no expoente trocado, há aqui duas parcelas que se anulam e o integral fica mais simples. Então, o nosso integral passa a ser só o logaritmo natural de e levantado a x menos o logaritmo natural de 2. Portanto, eu aqui apliquei a regra do logaritmo da fração, que é igual à subtração dos logaritmos, e tudo isto é dividido pelo logaritmo natural de x. Mas este logaritmo aqui em cima pode ser simplificado, porque o logaritmo natural de e levantado a chouriço é chouriço. Então, este logaritmo natural está aqui, não passa de ix. O nosso integral ficou mais simples ainda. Ix menos o logaritmo natural de 2, que é uma constante, a dividir pelo logaritmo natural de x. Mas ainda temos que integrar isto. Quando nos aparecem logaritmos naturais em denominador, costuma ser boa ideia usar a técnica de Feynman. Ou seja, fazer uma diferenciação
sob o sinal de integral. Se vocês não conhecem este método, vejam alguns vídeos que existem neste canal, lá para trás, onde eu explico isto. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos considerar que todo este integral é uma função de uma nova variável. Vamos chamar-lhe y. E vamos colocar um y em locais estratégicos da função. Depois, quando derivarmos essa função, as derivadas vão nos ajudar a calcular o integral. Portanto, repetindo, vamos colocar o y em sítios estratégicos. Eu coloquei um y em expoente aqui no x e coloquei também um y a multiplicar pelo logaritmo natural de 2. Este segundo y está aqui, o que está a multiplicar pelo logaritmo natural de 2, é facultativo. Não é obrigatório para a resolução vocês fazerem isto. Se vocês não colocarem este y, conseguem resolver a mesma. Vão ter que fazer outro tipo de trabalho no fim da resolução. Eu depois explico quando chegarmos ao fim. Bom, então colocamos aqui dois y em locais estratégicos e depois vamos dizer que todo este integral é uma função de y. E a seguir, vamos derivar o integral em ordem a y. Quando nós derivamos o integral em ordem a y, existe uma regra chamada regra de Leibniz, que diz que nós podemos passar o operador de diferenciação para dentro do integral. E o que é a derivada disto em ordem a y? Este i é uma constante. X levantado a y é uma exponencial. Como estamos a derivar em ordem a y, a exponencial mantém-se e aparece um fator a multiplicar, que é o logaritmo natural da base da potência. Neste caso, a base da potência é x. Vai aparecer um logaritmo natural de x. Quanto à segunda parcela, a derivada de y logaritmo natural de 2 é o logaritmo natural de 2. E tudo isto estava a dividir pelo logaritmo natural de x. Se nós partirmos agora este integral em 2, separar aqui estas duas parcelas do numerador, já se está a ver qual é a grande vantagem desta derivação. É que este logaritmo natural de x que apareceu no numerador, no integral da esquerda, vai cortar com o logaritmo natural de x que estava no denominador, simplificando imenso o integral. Passamos a ter o integral de i x levantado a y dx menos, eu aqui passei já o logaritmo natural de 2 para fora do integral, porque é uma constante, menos o quê? O logaritmo natural de 2, integral entre 2 e 3 de 1 sobre o logaritmo natural de x. É isto. E é aqui que vamos começar a usar a informação que nos foi dada no início. Foi-nos dado no início que o integral de 1 sobre o logaritmo natural de x, dx, é igual à tal função chamada logaritmo integral de x mais uma constante. Ok, então vamos aplicar isto no nosso integral. No integral da esquerda, por enquanto, não vamos fazer nada, mas no integral da direita já podemos pôr aqui a diferença entre as duas primitivas. Sabemos que o integral de 1 sobre o logaritmo natural de x é aquilo. Há esta diferença aqui de duas primitivas. Portanto, isto vai ser logaritmo integral de 3 menos logaritmo integral de 2. Mas esse valor é-nos dado também no enunciado. É dito que é aproximadamente 1,12. Então vamos substituir isto por 1,12 e ficamos que a derivada da nossa função y há de ser igual a este integral aqui da esquerda menos logaritmo natural de 2 vezes 1,12. Este integral aqui da esquerda, como nós agora estamos a integrar em ordem a x, é simples de calcular. Portanto, o i passou para fora, porque é uma constante. Isto é um integral de uma potência. Escrevemos a potência com o expoente acrescido de uma unidade, a dividir por esse expoente acrescido de uma unidade, e temos que fazer variar esta potência entre 2 e 3. Muito simples. Temos então que a derivada da nossa função y é nada mais, nada menos do que i a multiplicar por 3 levantado a y mais 1, menos 2 levantado a y mais 1, tudo a dividir por y mais 1, menos 0,77. 0,77 é o resultado deste logaritmo natural de 2 a multiplicar por 1,12. Está bom? Passemos para o próximo slide. Lembrem-se que nós derivamos a função f em ordem a y. Então nós agora, para sabermos como é que é a função f, nós temos que integrá-la em ordem a y. E ao fazermos isso, depois de resolvermos o integral, passamos a ter duas expressões para a função f. É isso que nós queremos, é conseguir resolver o integral através de outra expressão. F de y, reparem que agora isto aqui já não é a derivada, isto é a própria função. Por um lado, é igual a isto que nós definimos no início. Mas por outro lado, há de ser o integral indefinido em ordem a y desta derivada. Só temos que calcular este integral em ordem a y que está aqui. Aqui entra mais um dado do enunciado. É-nos dito que o integral de a levantado a y sobre y de y é igual à exponencial integral de y a multiplicar pelo logaritmo natural de a. Então nós vamos substituir. O problema é que nós temos aqui um y mais 1, não temos a variável y nem a variável x, temos y mais 1. Fazemos uma substituição muito simples. Vamos dizer que u é igual a y mais 1, du vai ser igual a dy. Este dy apareceu aqui um bocadinho erratado no vídeo, mas vocês percebem. Substituímos u aqui neste integral da direita e usando aquela transformação que está ali dentro da caixinha vermelha, chegamos à conclusão que f de y, para além deste integral aqui da esquerda, também é igual a i vezes a exponencial integral de u
a multiplicar pelo logaritmo natural de 3, menos a exponencial integral de u a multiplicar pelo logaritmo natural de 2, menos 0,77y, também tivemos que integrar também o 0,77, mais uma constante que a gente não sabe quanto é. Temos então isto escrito em termos de u, aqui à direita, está na altura de voltarmos à variável que a gente conhece, que é y, u é igual a y mais 1, portanto isto é igual a, isto está aqui, mas agora já temos outra vez a variável y aqui. Como é que agora nós progredimos? Bem, nós temos aqui a nossa função de y. Vamos calcular a função f no ponto 1. Isso vai nos ajudar a simplificar algumas coisas. Lembrem-se que nós temos duas expressões diferentes para a função f. Na expressão da esquerda, que é o integral, quando nós substituímos o y por 1, ficamos simplesmente com ix. X levantado a 1 é x. E aqui, y vezes o logaritmo natural de 2, quando o y é 1, passa a ser o logaritmo natural de 2. Tudo isto é dividido pelo logaritmo natural de x. Do lado direito, quando nós substituímos o y por 1, vai aparecer que tudo isto é igual a i vezes a exponencial integral de 2 vezes o logaritmo natural de 3, menos a exponencial integral de 2 vezes o logaritmo natural de 2, menos 0,77, aqui também substituímos o y por 1, ficou só o 0,77, mais a constante. Há aqui umas coisinhas que nós podemos simplificar. Este 2 a multiplicar pelo logaritmo natural de 3 é a mesma coisa que o logaritmo natural de 3 levantado a 2. E aqui é a mesma coisa. Isto é o logaritmo natural de 2 ao quadrado. O 2 passa para expoente. Fazendo essa pequena simplificação, chegamos aqui a esta segunda linha. Este integral é igual a i a multiplicar pela exponencial integral do logaritmo natural de 9, menos a exponencial integral do logaritmo natural de 4, menos 0,77, mais uma constante que desconhecemos. Mais uma vez, recorremos aos dados do enunciado. É-nos dito que a exponencial integral do logaritmo natural de 9 é aproximadamente 5,72 e do logaritmo natural de 4 é aproximadamente 2,97. Substituindo estes valores ali, obtemos que este integral que está aqui é igual a menos 0,77 mais 2,75 e mais uma constante. Repare-se que a solução deste integral é um número complexo, mas ainda não sabemos quanto é que vale a constante. O que é que vamos fazer? Vamos escrever a função i de uma das formas que nós tínhamos lá atrás, em que ainda aparecia aqui as exponenciais integrais, ainda por simplificar. E agora, vamos calcular f de 0. No integral da esquerda, quando nós substituímos o y por 0, aqui x levantado a 0 é 1. Portanto, isto passa a ser apenas i. Aqui 0 vezes o logaritmo natural de 2, isto desaparece. Ficamos então que este integral da esquerda é apenas o integral de i sobre o logaritmo natural de x. O i pode passar para fora, portanto o integral fica só isto. E na expressão da direita, quando nós substituímos os y por 0, isto fica aqui tudo uns dentro do parênteses. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, significa que este integral que está aqui na esquerda é igual a i vezes a exponencial integral do logaritmo natural de 3 menos a exponencial integral do logaritmo natural de 2. Mais uma constante. Os i's do lado esquerdo e do lado direito cortam. Este integral do lado esquerdo nós já sabemos resolver, já resolvemos lá atrás. Sabemos que é o logaritmo integral de x a variar entre 2 e 3, tá bom? E do lado direito vamos usar novamente o último dado do enunciado. Diz-nos que a exponencial integral de um logaritmo natural é igual ao logaritmo integral do valor que está no argumento do logaritmo inicial. Quando nós substituímos aqui esses valores, vemos que isto é exatamente igual a isto que está aqui à esquerda. São a mesma coisa. Isto corta, e daqui concluímos que a constante é 0. Daí que o nosso integral é simplesmente menos 0,77 mais 2,75 i. Se vocês quiserem, podemos reescrever este integral da maneira como estava originalmente. E cá está o resultado. Duvidam? Nada como ir ao Wolfram Alpha e calcular o integral. Eu não consigo escrever o integral na Wolfram Alpha da maneira como ele estava definido inicialmente. Temos que pôr já aqui a versão simplificada. E cá está o resultado, igualzinho àquele ao qual nós chegamos, aqui com mais algumas casas decimais. Queria só agora rematar isto, voltando aqui a este pormenor deste y, quando nós definimos a função f, colocamos um y aqui atrás do logaritmo natural. Se nós não tivéssemos colocado aqui este y, ao calcularmos agora a derivada, este logaritmo natural de 2 seria simplesmente uma constante e desapareceria. Portanto, todo aquele lado, o segundo integral que aparece aqui, que está relacionado com este logaritmo natural de 2, desapareceria. Mas depois, por outro lado, quando fôssemos integrar, esta parcela que está aqui, menos 0,77, não apareceria. E esta diferença aqui teria que ser corrigido na determinação da constante, penso eu. Se calhar era engraçado vocês irem em casa tentarem fazer dessa maneira. Ok, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre matemática e até à próxima.